Oi, pessoal! Olha, eu costumo compartilhar com as professoras, em nossas reuniões pedagógicas, exemplos de personagens bíblicos que fizeram sábias escolhas e marcaram a história de forma positiva, influenciaram outros de maneira positiva. E na nossa próxima reunião pedagógica, que eu vou fazer agora antes do recesso junino, eu vou compartilhar esse tema aqui. Eu fiz aqui um esboço, um rascunho do que eu pretendo compartilhar com elas e vou colocar aqui para compartilhar também com as mamães, que eu achei tão interessante o tema. O tema é Tempos de Reconstruir. Eu achei que combina demais com esse período que nós estamos vivenciando agora, período de pandemia, de isolamento social, de tanta situação difícil. Então eu pensei e penso assim, é uma oportunidade que Deus está nos dando para reconstruir, recomeçar uma vida diferente, dando o nosso melhor. Cada pessoa que já teve o Covid, mas que recebeu a cura, e quem não teve Covid, Deus está nos dando essa oportunidade de reconstruir. Então, o tema, do estudo aqui é só um esboço, um rascunho, Tempos de Reconstruir, baseado na história de Neemias. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui. Neemias interagiu com o Criador, pois ele sonhou sonhos de Deus e realizou. Quando o Senhor nos dá um sonho, também nos prepara para concretizá-lo. Aí eu lembrei aqui do nascimento da Avivá, Eu falo sempre, foi um sonho que Deus compartilhou comigo. Quando foi para abrir a Avivá em 2004, que eu abri, em 2003, acho que eu comecei já a sonhar com isso. Eu não tinha um centavo, gente, para nada. E falei, eu vou abrir uma escola. Eu tinha na minha mente toda a metodologia que eu uso hoje na Avivá. Essa metodologia estratégica, que nós ensinamos também os valores, incentivo à oração e tudo mais que vocês já conhecem. Eu tinha em mente e escrevia em um rascunho, em um caderno, tudo exatamente como nós aplicamos hoje. E não tinha um centavo para nada. E Deus levantou pessoas, Deus usou pessoas para ajudar. Eu me lembro que não tinha mais nem um centavo, mas já tinha um parquinho, já tinha um espaço, era uma casa alugada, já tinha as cadeirinhas. Nós começamos só com a educação infantil, com 70 crianças, em 2004. Aí eu me lembro que não tinha mais nem um centavo e faltava a mesa da recepção. Gente, vocês acreditam que alguém encontrou uma mesa no lixo, pertinho da escola, e alguém olhou a mesa e disse, essa mesa tá boazinha, eu vou reformar para vocês. Reformou a mesa e colocou a mesa novinha, e só faltava a mesa. Deus providenciou cada coisa na Avivá. A história é tão linda que eu estou emocionada só contando para vocês. O milagre de Deus, o sonho de Deus. E eu repetia, gente, não vem de mim, é de Deus, é vontade de Deus. Era aquele desejo tão grande de abrir a escola. E no segundo ano de história já frutos, milagres, a presença de Deus constante naquele lugar. E assim eu amo demais. Atravessamos 2020 e agora estamos em 2021. Eu ia parar em 2021 para retomar em 2022. E oramos muito, muito. E Deus sempre usando pessoas, Deus sempre dando uma direção para continuar a perseverar. A porta que Deus abre, ninguém fecha, só Ele mesmo fecha. E Ele não deu uma direção para fechar. Por isso estamos até hoje com muitas dificuldades, principalmente na área financeira. A dificuldade é maior. Porque na parte pedagógica, graças a Deus, mesmo à distância, está uma bênção. Mas a parte financeira é muito difícil, mas Deus está no controle de tudo, em cada detalhe na Avivá. Eu amo demais minha escolinha. Continuando aqui, eu ia compartilhar com vocês a experiência de Neemias. A confiança que Neemias teve em Deus o capacitou a reconstruir os muros da sua cidade amada em menos de 2 meses e, assim, mudar a história de toda uma nação. Ele foi íntegro e honesto em tudo. A honestidade nunca sai de moda. É o primeiro passo para mudanças verdadeiras. Somos desafiados a sermos éticos em todas as atitudes de nossa vida. Os muros foram reconstruídos em 52 dias, de acordo com o estudo que eu pesquisei aqui, gente. Como resultado da oração, Neemias volta a Jerusalém e se coloca a empreender aquilo que ele orou por mais ou menos 4 meses. Antes de pôr em prática as ideias, ele orou mais ou menos 4 meses. Todo projeto de Deus deve ser alicerçado com oração. A Avivá também foi assim.
oração antes, aí eu consagrei a Avivar a Deus antes do nascimento da escola. A escola é consagrada a Deus. E oração todos os dias tem na escola. Então, um ministério não pode sobreviver sem oração. A oração é a base, é o alicerce. E a palavra de Deus. Então, assim, não tem como sobreviver sem oração. Enormes muros de pedra costumavam ser a última defesa das antigas cidades, estruturadas, construídas para proteger seus habitantes dos inimigos. Neemias foi um líder dinâmico, ascendeu o entusiasmo dos judeus para o projeto da reconstrução do Muro de Jerusalém. Soube resistir firmemente à oposição dos povos vizinhos e viu a cidade santa cercada novamente por muros. Falando aqui em oposição, a Avivar nesses 17 anos, que já tem agora, e em dezembro completa 18 anos. Todo tipo de oposição que se imaginar, até mesmo obra de feitiçaria, até macumba já fizeram para fechar a Avivar. Pessoas que têm inveja do ministério. Então, só para ter uma noção de tanta dificuldade, até macumba fizeram. As pessoas demonstram essa inveja, né? Não sabemos quem fez a macumba, mas muitas pessoas demonstram inveja pelos frutos, pelos resultados, pelos elogios que a escola recebe, por ouvir tantas mães falando bem da escola. Então, manifesta inveja, infelizmente, a história é assim, a história da humanidade. Todo ser humano que faz algo muito lindo, significativo, que brilha na vida, levanta pessoas com inveja. Mas isso não vai nos impedir de continuar. Quando Deus dá direção, quando Deus mostra, quando Deus prova que Ele está à frente, nada pode nos parar. Inclusive, eu falei ao Senhor em oração em 2021, que eu ia parar em 2021 para retornar em 2022, por conta das dificuldades, principalmente na área das finanças. Mas eu orei ao Senhor, eu falei em oração, Deus, se o Senhor não for à frente, eu não tenho interesse nenhum em continuar na Avivar. Se o Senhor não guiar os meus passos, não me inspirar para cada projeto, para cada ideia, eu não tenho interesse. É claro que eu amo criança é a minha vida toda é dedicada à área da educação, mas eu não tenho interesse se não for direcionado por Deus. Eu falei isso em oração e Deus assim, um estalo, me deu ideias, estratégias, mostrando que Ele estava direcionando. Eu fico emocionada falando isso para vocês, estou toda emocionada, porque é certeza, a gente é 100% de certeza que a Avivar é direcionada pelo próprio Deus. Deus demonstrou de várias formas que ama e aprova o trabalho feito do jeito que é feito na Avivar. É uma escola ministerial com metodologia diferenciada e os projetos inspirados pelo próprio Deus. Eu louvo a Deus por isso. Continuando aqui a vida de Neemias, estou fazendo aqui um paralelo entre a atitude de Neemias e a história da Avivar. Deus geralmente deixa o que é possível em nossas mãos, para Ele cabe realizar o impossível. Como na história de Esther, Deus agiu nas entrelinhas, efetuou o livramento do extermínio dos remanescentes da sua geração, e Esther utilizou de estratégias para denunciar os inimigos do reino e efetuar justiça. A estratégia foi de Esther, mas foi Deus quem deu sabedoria para ela agir, pensar, planejar, projetar. Ela interagia com Deus por meio da oração, jejum e estratégias de ação. Voltando a falar aqui de Neemias, eu parei um pouco de falar de Esther, porque é a personagem bíblica que mais chama a minha atenção. Já estudei o livro de Esther, várias bíblias de estudo, já compartilhei na Avivar com as professoras, porque é muito sábia, temente a Deus e que uma única mulher fez uma diferença muito grande na sua geração. Foi através dela que Deus efetuou o livramento do extermínio total. Então eu acho interessante a sabedoria estratégica dela. Mas nós estamos falando mais de Neemias, a reconstrução dos muros. Voltando a falar de Neemias. Ele renunciou à vida de comodidade e bem-estar, com todas as suas vantagens, pela chamada de Deus, a uma vida de trabalho, de perigos e de serviço doloroso, próprio de um autêntico reformador. Ele fez erigir os muros de Jerusalém e realizou importantes reformas religiosas, exercendo papel fundamental na fixação da lei mosaica. A disposição de Neemias contagiou todo o povo. Ele lidera pela capacidade e exemplo e, sobretudo, pela sua intimidade com Deus, que é o principal.
Neemias recebe da parte de Deus a missão de reconstruir os muros. No capítulo 3, o projeto começa a materializar-se. A obra do Senhor foi feita com muito empenho, união e consagração. O Deus que chamou Neemias chama você e a mim também. O mesmo que chama é aquele que capacita. E o projeto que nasce do coração dele, ele confirma, ministrando paz aos corações. Eu costumo dizer, como você pode ter uma certeza que algo é de Deus? Como eu tinha tanta certeza em relação a Avivar? Eu tinha certeza plena e tenho até hoje. Porque Deus, ele ministrou paz ao meu coração ao ministrar a ideia. Ele ministra a ideia, ele dá aquela estratégia e ele ministra paz, confirmando que vem dele. Somente quando Deus ministra essa paz é que eu vou e dou o passo para fazer. Porque eu sou muito assim desconfiada, né? Já sofri muitas decepções com muita gente e fiquei assim desconfiada. Então eu oro um tempão pedindo a Deus confirmação. Será que a ideia vem dele, de fato? Porque ninguém faz nada grandioso sozinho. Nós precisamos de muita gente, né? E como confiar nas pessoas? A minha dificuldade maior era essa, mas aí eu orei ao Senhor e Deus levantou as pessoas certas. Interessante que cada necessidade, Deus levantava uma pessoa para corresponder àquela necessidade. Eu, como fundadora, eu tenho toda a estratégia da parte pedagógica, dos projetos, de orientar as professoras, de toda a estratégia, né, de uma metodologia diferenciada e única, como é a da Avivar. Mas eu não poderia cuidar da parte administrativa de tudo, eu sou só uma. Então, eu precisava de uma equipe de confiança e Deus levantou as pessoas. Agora, em 2021, de uma forma especial, é um grupo pequeno, porque nós não podemos pagar. Mas as meninas estão fazendo um trabalho tanta dedicação, amor e carinho. Eu já falei para elas isso, as mães reconhecendo também. Falei pro meu esposo. Eu falei, meu bem, um grupo pequeno. E elas estão seguindo tão direitinho as orientações, dando o seu melhor, tão carinhosas, atenciosas com essas crianças. Os frutos, em 2 meses, nós enxergamos os frutos já. Trabalho muito lindo, eu muito satisfeita. Eu orei muito em 2021. Eu pedi a Deus para escolher de dedo cada professor. Eu pedi ao Senhor, Deus escolha de Deus. Ele escolheu e confirmou cada uma que está em 2021 na Avivar. É lindo demais o trabalho, é um sonho. Vale a pena registrar, testemunhar, para a glória de Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados. E aí, gente, para fechar aqui, inclusive eu quero compartilhar com as professoras isso também, principais qualidades de um líder de Deus, ou de uma líder de Deus, baseado no comportamento de Neemias. 1. Comprometimento e responsabilidade. 2. Planejamento cuidadoso e detalhado. 3. Delegação estratégica. 4. Solução criativa de problemas. 5. Enfoque na tarefa adiante. 6. Dependência contínua de Deus, dependência total de Deus em tudo. 7. Dedicação nos estudos e temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. De onde vem toda a sabedoria. Somente quem teme a Deus pode ter os dons, pode receber dons. As pessoas têm talentos naturais, mas dons de Deus só para quem teme a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeito e reverência a Deus. E só quem sabe isso é o Senhor, porque as aparências enganam. Quem mais parece espiritual e teme a Deus muitas vezes não é. E quem não parece muitas vezes é. Deus sonda, Deus esquadrinha o coração, somente Ele sabe. Não é verdade, gente? E eu tenho esse temor a Deus. O mais importante em tudo para mim é agradar o coração do meu Deus. E Ele mostrando através de atitudes, através de pessoas, através dos frutos, que Ele está feliz, que Deus está feliz com o trabalho da Avivar. Aí eu só vou parar se Deus falar para. E Deus ainda não falou para. Então nós estamos aí, né? Concluindo o primeiro semestre de 2021 para a glória de Deus e colhendo lindos frutos. E eu estou aqui sonhando com esse segundo semestre, com fazer trabalhos, né, fora dos muros da Avivar, que eu sempre tive vontade de fazer, e agora com a pandemia, com o Covid, não foi possível, porque esses trabalhos de evangelismo e ação social dependem de aglomeração, por isso eu não fiz ainda, estou orando nesse sentido, mas o meu coração queima de desejo de fazer esse trabalho, de atender criancinhas carentes, de dar cursos para as professoras, porque eu vejo um resultado tão lindo, vale a pena ir além.
E Deus tem colocado ideias maravilhosas no meu coração, que eu tenho certeza que vem de Deus, porque Ele ministra paz quando Ele coloca essas ideias. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Qualquer dificuldade, pedido de oração, pode me chamar no meu privado, no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe muito a todos vocês.